Ó, que igreja linda, mano. Olha pro teu lado aí, mano. Olha pro lado, olha para trás, olha pro outro lado. Gente, impressionante. Deixa eu falar uma coisa com vocês que eu vou falar de mim, né? Eu sempre tremo antes de pregar, amado. Para mim, nunca é fácil. Vou falar para mim, tá? Nunca é fácil. É muita responsabilidade. Muita. Ainda mais o pastor Aguinaldo. Vai ser tremendo. Aí ficou mais difícil aí. Mas sempre tremo. Sempre tremo. Estou falando isso até porque, de repente, alguém fez assim, pô, pastor, eu tenho medo de falar amado em público. Isso não é anormal, isso é bem normal. Bem normal. Os ingleses, eles têm mais medo de falar em público do que da morte. Os ingleses têm mais medo de falar em público do que da morte. Um estudo feito na Inglaterra, e o segundo maior medo do mundo é de falar em público. É o segundo maior medo do mundo é de falar em público. O primeiro é a morte, mas os ingleses é de falar em público. Nunca é fácil, mas sempre maravilhoso. Amém, amado? Amém. Você pode fechar os olhos e orar pela sua vida? Fala, Deus, fala comigo. Fala meu coração. Fala meu coração. Fala comigo. Deus, ministra no nosso coração a Tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala com cada um de nós. Em nome de Jesus. Que venha ser uma manhã muito frutífera para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode aplaudir bem forte em nome de Jesus? Amém? Abre tua Bíblia em Mateus 4, versículo 19. Perdão, abre Lucas, por favor. Lucas 5:1. Diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Repete comigo: lavando as suas redes. Entrou um dos barcos que pertencia a Simão e pediu que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isto, é tu que está falando, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Repete-me assim: rasgar-se. Então fizeram sinal aos seus companheiros do outro barco para que viesse ajudá-lo. Repete assim: outro barco. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, filhos de Zebedeus, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante
você será pescadores de homens. Repete assim, pescadores de homens. Desde o começo ali do chamado de Jesus, ele fez uma alegoria, onde ele já começa a declarar que evangelizar é pescar. Desde o começo. Ele já começa a chamar os seus discípulos e fala assim, olha, eu estou chamando os meus discípulos para agora não pescar mais peixes, mas pescar homens. Agora não vai estar mais em busca do seu sustento, mas os meus discípulos vão pescar homens. Repete assim, pescar é evangelizar. É desde o início Jesus ensinando isso, e por diversas vezes tem uma hora que Jesus chega e fala, olha, você não pesca mais com anzal, porque quem pesca com anzal pega somente um peixe. Ele de novo está falando, olha, Deus está chamando a sua igreja para pescar, e essa pescaria aqui, ela era feita com redes, repete assim, com redes. Como se pesca? O pastor Aguinaldo veio de sexta-feira agora na pescaria, né? O pastor Aguinaldo parou com o seu barco lá no mar, e daqui a pouco os peixes começaram a pular dentro do barco. Foi isso, pastor Aguinaldo? Seria bom, né? Pescaria, assim como o evangelismo, nunca é algo passivo. Se o pescador não foi atrás do peixe, ele não pega. Assim como na igreja, muitas vezes nós entramos aqui e ficamos esperando e somente orando, Deus, que aquele que passe pela rua entre e se converta. Por isso que Jesus coloca a pescaria como algo, como alegoria do evangelismo, porque assim como o pescador vai atrás, nós também temos que ir atrás. Assim como o pescador, se ficar somente no seu barco, não pega peixe nenhum, ou pega, numa grande sorte, um peixe que cai dentro. Quem já viu vídeo assim, né, na internet, é uma maravilha, YouTube. Mas aí você fica, oh, que coisa, a gente fica igual esses vídeos que nós ficamos olhando e vemos peixe cair dentro do barco, falando, que lindo, é a gente aqui esperando que alguém passe na porta da igreja, olha e fala, que lindo, e Deus faz isso, amém, amado? E muito, talvez muitos que estão aqui nessa noite, nessa manhã, passaram aqui na frente um dia e falaram, eu vou nessa igreja. Mas a pescaria é algo não passivo, mas é algo que precisamos agir, precisamos fazer. E nessa pescaria é usado uma ferramenta que Jesus ensina aqui, é uma ferramenta que é a rede. Repete assim, rede. Rede. A rede, ela é são fios ou cordões entrelaçados, aproximados, devidamente unidos a seus nós, para fazer junto aquilo que ela nunca faria sozinho. Isso é uma rede, são fios entrelaçados, devidamente ligados, unidos com nós, para fazer juntos aquilo que sozinho não tem como fazer. A rede nada mais é do que relacionamento. Como trabalhamos hoje questão de o nosso social? Em inglês é network, não é isso? Alguém sabe melhor que em inglês que network nada é mais do que rede. É a mesma palavra para rede, network. Porque a rede
está devidamente colocada no seu lugar certinho para poder pegar mais peixe. Rede, eles não é uma pescaria que pega somente com a linha um peixe só, às vezes vem dois, né, pastor? Mas não vem grande quantidade de peixe, mas na rede, nos nossos relacionamentos. Repete comigo assim: relacionamento. Nós conseguimos pegar muitos peixes, sabe? Mais uma vez falando, quando hoje na sociedade a gente fala assim, rede, qual rede? Eu tenho minha rede de relacionamento, eu tenho meu grupo de relacionamento, eu quero que você bote no seu coração isso em nome de Jesus, rede, relacionamento, amém? Eu quero que você tenha isso no seu coração nessa manhã. Rede é relacionamento. Relacionamento com quem? Existem dois tipos de relacionamento. Nós temos relacionamento com os santos, com a igreja, e temos o relacionamento com aquele que nós queremos alcançar. Temos dois tipos de relacionamento, com os santos, e o relacionamento com o santo, abre em João 17, amado. (17:21) diz assim: para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que palavra linda, amém, amado? É Jesus orando e falando assim: olha, que a minha igreja tenha comunhão, para que nessa comunhão o mundo creia que tu me enviaste, para que eu seja um contigo, para que o mundo creia que tu me enviaste. Atos 2, amado, abre em Atos 2, por favor. Atos 2, 42. E eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos e à comunhão, repete assim, comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos criam e mantinham unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bem, distribuía a cada um conforme a necessidade. Todos os dias, repete assim, todos os dias, continuava a reunir-se no pátio do templo, partia o pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração. Em Atos 4 agora, 4:32. Da multidão dos que creram, uma era a mente, e um coração. Ninguém considerava unicamente suas coisas alguma que possuía, mas compartilhava tudo o que tinha. Esse era o ambiente da igreja. Em um ambiente de unidade, de relacionamento da igreja. Amém, amado? Um ambiente de relacionamento saudável é um ambiente bom para o crescimento. A igreja crescia e se fortalecia porque tinha um ambiente saudável, onde eles se relacionavam. A Bíblia diz que tudo que eles tinham era comum a todos.
E a Bíblia diz que todos que estavam do lado de fora da igreja via o relacionamento da igreja. E via a forma que um se portava com o outro. E as pessoas que estavam do lado de fora olhavam e falavam, eu também quero entrar. Eu também quero entrar. O povo que estava ao redor da igreja, que conhecia um membro da igreja, olhava, rapaz, aquele lugar tem um relacionamento muito bom. Aqueles que se dizem no caminho, que se dizem cristão, que estão sendo perseguidos, são aqueles mesmos que se dão muito bem. Eu quero também fazer parte disso, porque os bons relacionamentos criam um ambiente maravilhoso para o crescimento da igreja. Sabe, logo depois disso, em Atos 6, a Bíblia fala que começou a se ter um problema. Porque começaram a esquecer das viúvas, e cuidava da viúva de um e não cuidava da viúva de outra. Aí começou a se romper o relacionamento. E eles começaram a discutir, porque se teve problemas. Começaram a se rasgar as redes. Em Lucas diz que eram muitos peixes. E começou a se rasgar as redes, lembra? Começou a se rasgar as redes, porque eram muitos peixes. E a Bíblia fala que em Atos 6:1, começou a se ter esse problema e começou a se discutir, estão cuidando melhor das viúvas dos helenistas do que dos judeus, estão cuidando das viúvas melhores, e começou aí os apóstolos falaram, não podemos largar a palavra e nem a oração. Vamos instituir os diáconos. E a palavra diácono quer dizer servo. Vamos distribuir os servos, aqueles que auxiliem. Aí eles instituem os diáconos começam a cuidar disso, e a Bíblia diz que após o cuidado, para se religar, após o cuidado para consertar os relacionamentos, a igreja começou a crescer, e a igreja cresceu muito. Foi a maior explosão da igreja, foi quando depois da instituição dos diáconos, foi quando a igreja explodiu muito, porque, amado, a Bíblia fala que lá, Jesus chegando, eles estavam lavando as redes. Logo depois, as redes estavam sendo lavando, porque estava suja, repeti, suja. E logo depois, quando pegou muito peixe, estavam consertando, porque estava se rasgando a rede. Então tiveram que consertar. Existem fases dos relacionamentos, precisa ser, primeira coisa, o que é lavar? Oi? Alguém falou uma coisa? O que é lavar? É fazer antes de estragar. Lavar é cuidar. Cuidar dos nossos relacionamentos. Deixa eu falar com você, amado. Todo relacionamento corre risco. Ou não? Casamento é fácil? Não é. Às vezes, ter amizades é fácil, às vezes. Tem um amigo, tem um cara que tu é amigo dele, mas tu fala assim, caramba, sou amigo desse troço. Porque ninguém aguenta esse cara. Ninguém aguenta esse. Que é chato. Aqui não tem irmão chato, tem? Todo relacionamento corre risco, relacionamento de pai com filhos. Porque esposo muitas vezes tem dificuldade com a esposa, esposa com esposo, filhos com pais, pais com filhos, amigos, vizinho. Aqui na rua, não. Aqui não tem isso, vizinho.
Porque os relacionamentos correm sempre riscos. Por que corre risco? Sabe por que corre risco? Olha para o teu irmão do lado, aponta para ele e diz, porque tem você. Sabe qual é o problema do relacionamento? Não é porque é o casamento problemático, não. É porque as pessoas são problemáticas. É porque a família é problemática. Não é porque a família é problemática. Porque a igreja é problemática. Não é porque a igreja é problemática. O problema é que tem você. As pessoas são problemáticas. Não olha para o teu irmão e fala, você é problemática não, tá? Tu pode olhar para o teu irmão e falar assim, eu sou. É melhor, entendeu? Eu sou. Lavar a rede é cuidar do relacionamento, cuidar da rede de relacionamento, cuidar antes que dê problema. Por que é tão ensinado? Ontem eu estava lendo o livro as cartas de Pedro para a Rose, ela gostou muito da minha leitura, ela queria dormir, falou, Irã, por favor, deixa eu dormir. Tá bom, já entendi tudo, amor. Você não quer mais ouvir minha voz? Dramático, isso aí, eu sou dramático. Por que falei isso tudo? Disse. Precisamos cuidar. E por que tanto? Estou lendo a carta de Pedro ontem e eu comecei a ler. Ame. Lá em Pedro. Pedrão, o grosso. Alguns dizem, né, que Pedro é grosso. Eu não consigo ver isso nas cartas de Pedro. Quando eu leio as cartas de Pedro, eu falo, cara, esse cara é muito culto, não tem como, ele é culto demais. As cartas mais lindas da Bíblia de Pedro. E o Pedrão falando, ame, perdoe. Porque dos 10 mandamentos, a maioria dos 10 mandamentos é sobre relacionamento. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás. Porque Paulo fala tanto sobre amar o seu irmão, tanto sobre perdoar o seu irmão. Paulo chega numa carta que ele fala assim, irmã, esqueci o nome da irmã agora, fulana e fulana, parem de brigar e se consertem. Se consertem. Porque um relacionamento sadio gera uma igreja sadia e faz com que esse ambiente de relacionamento faça crescer a igreja. Foram os nossos relacionamentos, amado, que nasceram os nossos filhos. Nossos bons relacionamentos que nasceram os nossos filhos, porque bom relacionamento dá crescimento. Eu creio que chegou um tempo agora, amado, onde nós podemos crescer muito em nome de Jesus. Sabe, e lavar a rede é cuidar antes de que aconteça o pior. E por isso eu já vou perdoar. Eu já vou ter uma vida de amor. Eu já vou viver uma vida de paciência. Eu vou orar. Eu vou jejuar, eu vou ler a Bíblia, com ela aprender a conviver com o meu irmão, porque a Bíblia é o manual de convívio com o irmão e com Deus. Porque é impossível amar a Deus que não vê sem amar o teu irmão que está na tua frente. E isso gera um ambiente onde nós vamos crescer muito para a glória do Senhor. Você pode aplaudir bem forte o nome de Jesus, amado? Isso é lavar, amado, é fazer antes. Eu já vou estar guardado, já vou estar. Se meu irmão veio e me deu uma palavra muito ruim, mas eu estou orando, eu estou com o coração perdoador, eu estou com o coração que ama, então eu entendo, ele não está bem. Ele não está bem. Então ele já está perdoado. E eu não vou guardar isso no meu coração. Vocês estão entendendo? Diga amém, amado. Isso é lavar a rede. Mas tem horas que precisa consertar. E consertar, como Paulo fala com as duas irmãs, irmã, vai até a outra. Oi? Evódica? Evodia e Sidique. Mãe, é muito ruim falar isso. Evodia, evódica, alguns falam evódica. Então pode falar evódica na igreja, né?
Evodi e Tiqui, não é isso? Sintique, Jesus. Ele chega para as duas e fala, por favor, isso é consertar a rede. Evodi e Cite. E Cite. Se consertem. Se consertem. Isso aí é ajeitar, pegar e as redes estavam se rompendo. Vou consertar as redes porque é necessário para o crescimento da igreja. E os apóstolos não deixaram isso para depois. Viu o problema e resolveu na hora. Tem um problema aqui, ó. Eles estão discutindo. Não cuida da minha viúva, cuida mais da viúva. Não podemos parar para fazer isso, mas vamos fazer o seguinte, vamos resolver. Os diáconos vão fazer isso. Levanta os diáconos. E eles vão fazer isso, resolver o problema, amado. Não tem como, amado, a gente ficar dentro do corpo de Cristo sem resolver o problema. E o problema muitas vezes não é, nunca é sair sem resolver. Nunca é. Eu vou até além, você pode até sair. Mas resolve antes. Mas é preciso resolver. Eu tenho um problema com meu irmão, amada. A Bíblia diz que não podemos nem ofertar se temos um problema com meu irmão. Tu pode ceiar, mas não pode ofertar. Se tiver um problema com o seu irmão, se você tem um problema com a tua esposa, Deus não ouve a sua oração. Os problemas têm que ser resolvidos, amado, de relacionamento. Se a rede está partindo, se a rede está defeituosa, se o seu relacionamento com alguém dentro da igreja está começando a se romper, procure para consertar isso. Ou o seu relacionamento na sua casa está começando a se romper, procure para consertar isso. Porque as coisas precisam ser resolvidas. Vocês estão entendendo? Eu estou falando de amém, amado? Lá em Lucas, como Pedro resolveu essa situação? Em Lucas, Pedro fala assim, e havia um barco do lado, e ele chamou o barco. As redes estavam partindo, os peixes estavam começando a ir embora. Pedro chama o barco de João, e o barco de João se aparelha ali, e eles começaram a pegar juntos os peixes e encheram ambos os barcos. Deixa eu falar com você, amado, se Pedro não tivesse chamado o outro barco, o que teria acontecido? Eles teriam perdido muitos peixes. Como Pedro resolveu essa situação? Se uniu a outros. Se uniu a outro barco. Deixa eu falar com você, mas se a gente não resolver os problemas se a gente não resolver, vou voltar até um pouco atrás, os problemas dos relacionamentos, nós vamos perder peixe. Está entendendo o que eu estou falando de amém, mano? Se a gente não resolver os problemas dos relacionamentos, as redes começaram a se rasgar, os peixes começaram a cair, a fugir, nós vamos perder peixe. Mas quando a gente se une, Pedro foi e uniu os dois barcos, e os dois barcos se encheram de peixe. Você pode dizer amém, amado, glória a Deus? Tudo que Deus quer é que a gente se una, amado, para que os peixes que poderiam ser perdidos venham entrar nesse lugar em nome de Jesus.
Amém? Deus tem chamado a sua igreja para ser pescadores de homens. Isso aí é o relacionamento. O relacionamento com os santos. Mas também tem relacionamento com os de fora. Ou relacionamento com aqueles que nós queremos alcançar. Abre sua Bíblia em Mateus 5, por favor. Às vezes eu não entendo a minha própria letra, amado. Diz assim, ó, 16, Mateus 5,16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Como verão? Olha para o teu irmão do lado e fala assim, assim, diga para ele, assim brilhe a luz que está em você. Como verão, como aqueles que nós queremos alcançar verão a luz que está em você, se você não se aproximar. Se você não se relacionar, se você não tiver um mínimo de comunhão com essa pessoa, como verão a luz que há em você? Estão me entendendo? Diga amém, amado. É necessário, se eu quero alcançar alguém para Jesus, eu vou falar de mim. Eu, quando eu me converti, eu nunca fui um homem de muitos amigos. Hoje eu tenho mais. Mas conseguia ser pior. Eu tinha um amigo, 2, máximo, sei lá, se é tudo isso ainda. Mas esse mesmo amigo, quando eu me converti, eu fiquei tão assim que estou indo para a igreja. Aí me separei totalmente. Até mesmo ficou, depois de um tempo, voltou a nos procurar, procurar minha família, que era amigo familiar. E começou até a frequentar a igreja, que eu era pastor na época, do David. O David. Um desses amigos que eu estou falando. Mas eu acabei me afastando. E eu te falo, mas eu me arrependo muito disso. Foi imaturidade. Na verdade, quem está chegando hoje na igreja tem uma capacidade infinitamente maior de evangelizar do que aqueles que já estão. Não que isso não deixe que você evangelize, amém, mano? Porque assim que eu entrei na igreja, em menos de um mês já estava a minha mãe na igreja, todos os meus irmãos na igreja, cunhada na igreja. Depois de alguns meses já estava até a madrasta na igreja, o pai na igreja. Depois de pouquíssimo tempo estava todo mundo na igreja. E começou pela minha vida. Porque viram a luz. Como verão a luz se a gente se afastar? Se a gente não se relacionar com essas pessoas? Se a gente não mostrar a luz para essas pessoas? Como verão a luz? Estão me entendendo? Diga amém, amado. Em 1 Pedro, abre 1 Pedro, por favor. Foi nessa hora que eu estava lendo para minha amada, que por acaso está linda nessa manhã. 1 Pedro 3:1. Eu faço suspense sempre, tá, gente? De falar depois de meia hora. Tá? O pessoal aí da comunicação vai se acostumando.
Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que alguns deles não obedeçam a palavra, ganham sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. É lindo isso aqui, irmão. Aqui Pedro está falando, mulheres, ganhe o seu marido através da sua conduta de vida, através da sua forma de viver, porque o seu relacionamento santo, que você conduza o seu marido a conhecer o Senhor. E aqui está falando de um relacionamento muito próximo, né? De uma mulher com o seu marido. E Pedro fala, olha, nesse relacionamento tão próximo, que a forma que você vive venha fazer com que aquele que está do seu lado veja que você mudou. E eu digo mais, que vai credibilizar se a sua conduta de vida for honesta, que for parecida com Jesus. O seu marido, tudo aquilo que você falar, vai ser credibilizado. Você vai ter uma conduta boa, ele vai ver essa conduta boa, isso que Pedro está falando, ele vai ver essa boa conduta sua, e você vai falar de Jesus, e vai falar, deve ser verdade, deve ser assim mesmo, porque essa mulher não era assim. Agora conheceu Jesus, mudou a sua vida. Aí você fala alguma coisa e fala assim, não tem como, pelo que ela está passando pela sua vida, a palavra que ela diz é credibilizada. Que seja assim, amado, na nossa casa, na sua empresa, no seu trabalho. Lá no seu trabalho, amado, que a sua conduta de vida com aquelas pessoas que você se relaciona naquele lugar venham credibilizar a palavra que você prega. Porque não vai ser nem por muito falar. Quando você falar, vão querer te ouvir, porque a tua conduta credibiliza, entendeu? Dá valor ao que você fala. Está entendendo o que eu estou falando, amado? Sabe, mas isso tudo é com relacionamento. Deixa eu passar um dado aqui estatístico rapidinho. E deixa eu falar para vocês, amado. Esse dado estatístico, ele já é feito há muitos anos. E todos esses anos que foram feitos, nunca mudaram. E algum tempo atrás, um canal de YouTube fez de novo esse dado estatístico, e eram 8 perguntas. Na verdade era 9, e a 9 era meia junção de tudo, né? Mas são 8 importantes. E a pergunta era: qual foi o meio que te fez se contar com Cristo? Qual foi o meio pelo qual você se converteu, entrou na igreja? A primeira pergunta era: através de amigos ou parentes? A segunda opção era: eu entrei na igreja e conheci a Cristo através de amigo e parente. Eu conheci a Cristo por meio de uma necessidade pessoal, especial. Eu conheci a Cristo assistindo um culto. Eu conheci a Cristo através de uma atividade na igreja.
Eu conheci a Cristo através de uma visita, foram lá em casa, através do pastor e através de uma campanha evangelística. 64% das pessoas falaram que reconheceram a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida através de amigo ou parente. 64% das pessoas falaram que conheceram a Cristo através de amigo ou parente. 15%, eu não vou botar as coisas não, 15,5%, não vou botar isso não, tá, gente? 15% através de uma necessidade especial. Estava doente, ou precisava de um milagre na vida financeira, ou o meu casamento estava mal, e eu conheci a Cristo através de uma necessidade, procurei a igreja através da necessidade pessoal. Eu conheci a Cristo porque eu fui num culto e aceitei a Cristo. Eu conheci a Cristo porque a atividade da igreja, eu estava lá jogando bola, ou fui num dia que tinha um sítio e conheci a Cristo, 4%. Por meio de uma visita, 3% foram visitar lá em casa. Através do pastor, 2%. 2%. Eu não estava conseguindo ler um aqui, por isso que eu pulei, tá, gente? Você fez a conta aí, está faltando um, pastor. Agora eu consegui ler. Eu que escrevi, tá? Através de estudo bíblico, 2%. Foi no estudo bíblico que se converteu, 2%. E através da campanha evangelística, 1% das pessoas. Só que aí, eu vi um pastor que falou assim, eu fui vendo isso tudo, começou a ver na minha cabeça, por uma necessidade especial, 15. Assistir um culto na igreja, 6. Uma atividade da igreja, 4. Eu fui até as pessoas, eu falei, você falou que botou, ele fez na igreja dele, foi até as pessoas, você falou que colocou para uma atividade, uma necessidade especial. Foi. O que foi? Ah, pastor, foi o meu casamento que não estava mal. Mas quem te levou para a igreja? Ah, foi um amigo ou um parente. Aí foi até o outro. Você falou que assistiu, você se converteu na igreja assistindo um culto. Foi, pastor, vim aqui, o senhor pregou, me converti. Legal. Mas como tu chegou aqui? Ah, foi um amigo ou um parente. Está me entendendo? Amigo ou parente, relacionamento. Aí ele foi até outro e falou assim, você se converteu através de uma visita, foram visitar a sua casa, se converteu? Mas quem pregou lá naquele dia da visita? Ah, pastor, foi um amigo ou um parente. Relacionamento. Vocês estão me entendendo? Diga amém? Aí ele, muito revoltado, foi às pessoas que ele tinha ganhado para Jesus e pensou, tu botou lá que não se converteu através do pastor, eu ganhei sua vida. Ah, pastor, mas quando o senhor me ganhou, eu nem sabia que o senhor era pastor. O senhor era um amigo ou parente. Estudo. Quem te levou para a igreja assistir o estudo, meu amado? Você se converteu no estudo da igreja? Quem foi? Ah, foi um amigo ou um parente. Uma campanha evangelística. Como que tu chegou para assistir o culto da campanha evangelística? Ah, pastor, foi um amigo ou um parente. Praticamente 100% das pessoas que estão na igreja hoje foram ganhados por um amigo ou um parente. No Brasil hoje, cada número, eu não sei hoje, na verdade, há muito tempo que não é visto isso, mas alguns dizem que são 20 milhões de evangélicos, outros, mais crentes aí dizem que são 40 milhões de evangélicos, outros aí super crentes já dizem, pastor, os 40 milhões foram de 10 anos atrás,
no último censo, né, que foi há 8 anos atrás, eu acho, né? 8 anos atrás, o último censo, já somos 100 milhões de evangélicos. Vamos ser conservadores, vamos botar aí que hoje a igreja hoje é 20 milhões de evangélicos. 20 milhões de evangélicos. Se aqui, amado, através de estatística, só uma observação, essa estatística é igual para o mundo todo. Em todos os lugares do mundo que foram feitas essa estatística de como as pessoas encontraram a Jesus, em todos os lugares do mundo bateu igual no mundo todo, em todos os anos, não muda. Não muda. Se somos 20 milhões, se você conseguir alcançar, se aqui, ou melhor, se todos nós conseguimos alcançar uma pessoa nesse ano, daqui a 5 anos, e por ano, daqui a 5 anos, todos os brasileiros serão cristãos, evangélicos. Se você conseguir alcançar uma pessoa por ano daqui a 5 anos, e eu nem estou botando aqui que cada um depois que foi ganhou mais um, aí já não dá nem 3 anos, né, na verdade, vai ser menos do que 3 anos. Sabe, amado, precisamos começar a nos mover, porque só precisa de nós para as coisas começarem a acontecer. Os nossos relacionamentos vão gerar um lugar forte em nome de Jesus. Os nossos relacionamentos entre nós vai gerar um ambiente maravilhoso, para o crescimento em nome de Jesus. Porque bons relacionamentos geram um ambiente maravilhoso para crescimento. Um casal que tem um ambiente bom na sua casa gera um ambiente maravilhoso para o crescimento dos seus filhos. Não é isso, psicóloga, não é verdade? Um casal que tem um ambiente, gera um ambiente maravilhoso para o crescimento dos seus filhos. E aqui, amado, em nome de Jesus, como igreja, nós vamos gerar, através dos nossos bons relacionamentos, um ambiente maravilhoso para o crescimento dos novos filhos em nome de Jesus. Mas entendendo, amado, que o peixe ele não cai no barco. Eu vou atrás. A pesca ela é ativa, ela não é passiva. Eu vou atrás. E eu vou atrás de quem, amado? Amado, continua evangelizando. Continua buscando, mas acima de tudo, amado, usa dos seus relacionamentos para alcançar pessoas. Usa do seu relacionamento, amado, tem um texto que dizem que é de Agostinho, né, que pregue em todo o tempo, se preciso for, use palavras. Quem já ouviu essa frase? Cada um diz que é de uma pessoa diferente. Se preciso for, use palavras, mas depois que você usar da sua vida para pregar, use palavras. Use palavras. Porque chegou, amado, o nosso tempo, chegou, amado, a vez desse lugar explodir, verdadeiramente crescer, amado. Isso vai acontecer através dos nossos relacionamentos entre a igreja. E os nossos relacionamentos, mas deixa eu falar uma coisa com você, não é, e a gente não fala isso porque, pastor, é porque queremos aparecer, não, a igreja precisa crescer para aparecer, não, para mostrarmos que somos melhor, não, a igreja precisa crescer porque Jesus morreu por isso. Jesus morreu por todos. Bota isso na sua cabeça. Jesus morreu por todos. E eu vou valorizar o trabalho de Jesus na cruz, quando ele fala assim:
entrega e fala assim: está feito, está consumado, o trabalho está completo. Eu vou valorizar o trabalho de Jesus na cruz, o quê? Evangelizando, ganhando. Amado, pega o seu celular aí, por favor. Você está com o seu celular aí? Faz o seguinte. Agora você pode fazer isso. Abre seu zap aí. Pastor Aguinaldo, não falei nada com ele não, mas abre seu zap. Vai lá no pesquisa lá. Procura um amigo. Isso agora, faz isso agora. Procura um amigo que você... Eu vou chamar... Lembra do David, que eu falei contigo? Encontrei ele faz 2 semanas no mercado, depois de 8 anos sem vê-lo. E ele mora perto da minha casa. Fala aí, David, tudo bom, filho? Tudo bom, meu amigo? David, lembra do endereço da igreja que eu te mandei, cara? Vem hoje, cara, vamos estar junto aqui. Está trabalhando hoje você? Se não tiver, vamos estar junto. Vou te mandar aqui já estou na igreja, vou te mandar a localização. Você aparece aqui, tá? Um abraço, hein, David? Com Deus. A gente não se encontrou à toa, não, cara. Foi tanto tempo, não se encontrou à toa, não. Faz algo parecido aí, mas pode escrever. Faz isso agora. Não é à toa, mas que Deus nos deu essa ferramenta, gente. E você pode ainda usar outras ferramentas, como o Facebook, procurar um amigo seu. Queria pedir que você fizesse isso mesmo agora, amado. Procura do seu Instagram. Eu sou muito ruim com Instagram, Facebook. Esses dias tem que ficar pedindo minha filha mesmo aqui. E ela também é ruim. Em Facebook, Instagram, mas bem melhor que eu, não é 1000 vezes. Faz isso agora, amado. Está fazendo agora? Vou esperar para você fazer isso. Amado, você conhece pessoas da igreja que não estão mais aqui, que a rede partiu e foi embora. Por algum motivo, a rede onde ele estava, a parte que ele estava da rede, partiu e foi embora. Manda mensagem para ele agora aí, amado, e convida ele. Você que está sem o seu celular, acredito que pessoas que falam, pastor, não leva o celular para a igreja. Maravilha. Carlinho? Sim. Ele está morando lá em Campo Grande, né? Tá. Oi? Ele está morando lá em Campo Grande, Carlinho. Deixa eu ligar aqui o coisa. Eu sempre falava com ele. Ô Carlinho, meu amigo, tudo bom? Meu querido. Estou esperando aquela visita. Eu e o pastor Aguinaldo. Estamos esperando aquela visita tua aqui na igreja, cara. Fala, Carlinhos, saudade de você, querido. Vem pra cá hoje, mano. Vamos ficar de pé, pastor Aguinaldo.